Eu quero inicialmente agradecer a BMS pelo convite que me foi formulado para participar desse seminário e poder aqui dizer algumas coisas a respeito da reforma tributária e também a respeito de todas as reformas que estão sendo veiculadas pelo governo federal. Eu vou procurar ser breve, porque me parece que esse assunto foi debatido, foi já explicado anteriormente, pelo que pude ouvir pelo doutor Marcelo, que foi muito preciso nas suas observações, de modo que não me resta muito a dizer sobre isto. De qualquer forma, eu diria o seguinte: o governo do presidente Temer, como ele já está há um ano no cargo e aproximadamente pouco mais de 6 meses efetivamente no cargo, é um governo das reformas. E por que das reformas? Porque eu acredito que ninguém melhor que ele para fazer essas reformas. Ontem até estivemos conversando e eu lhe disse o seguinte: se você fosse candidato a alguma coisa depois desse mandato, certamente você não teria condições de fazer essas reformas. Mas, como não é, provavelmente você é a pessoa mais indicada para levar a cabo essa tarefa, porque não há interesse imediato político depois das reformas. E, portanto, você está livre para fazer o que é necessário. Eu diria aos senhores que nos últimos 30 anos, eu estive aqui durante a fase constituinte, de 1987, 88, e pude testemunhar que praticamente tudo que se fala hoje já era falado naquela época. Só que, naquela época, não havia a menor condição de fazer alguma reforma bastante profunda no país, porque nós estávamos saindo de um regime autoritário e havia a percepção de que qualquer coisa que cheirasse a reformas profundas poderia implicar ou em retorno ao regime autoritário ou numa imposição política à nova fase que o Brasil começava a viver. Portanto, tivemos que inserir, ou pelo menos permitir que fosse inserido na nossa Constituição, vários dispositivos que, numa situação diversa, não teriam sido ali colocados. De 1989 para cá, várias propostas foram feitas no Congresso Nacional para fazer especialmente a reforma tributária. As reformas trabalhista e previdenciária foram sempre um problema que não se enfrentou no país. Nos últimos 10 anos se falou muito da reforma trabalhista porque chegamos a uma situação em que a empresa brasileira não pode mais conviver com essa situação, com esses problemas que a lei trabalhista trouxe. Como os senhores sabem, na nossa CLT foi uma adaptação mal feita no Brasil da Carta del Lavoro, do Mussolini. Então, aquilo que foi imposto aos italianos na década de 40 veio para cá logo em seguida e permanece até hoje, de alguma maneira, com os mesmos ranços que foi colocado na Carta del Lavoro. Isso precisa mudar, porque o Brasil, um dos problemas brasileiros mais graves é exatamente o custo de qualquer atividade econômica. Seja ela na área de serviço, seja na indústria ou no comércio, o custo da atividade econômica, especialmente o custo do trabalho, é muito alto, embora o trabalhador ganhe salário muito baixo. Uma análise rápida pode demonstrar isso aos senhores. Uma pessoa que ganha 100, ele custa aproximadamente ao empregador, considerando todos os pagamentos, mais as reservas que se fazem para despedida, para férias, para isso, para aquilo, chega mais ou menos a 200, 204. E o trabalhador leva para casa 75, porque ele é descontado ainda do imposto de renda na fonte. Quer dizer, é uma situação bizarra, porque aquele que deveria ser o objeto principal da relação de trabalho leva 1/3 do custo total dele. Então, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, nós precisamos inverter essa pirâmide. É preciso que o trabalhador seja realmente o objeto de proteção das leis trabalhistas e não um escravo dela. Porque, na verdade, quando se protege demais uma determinada classe, essa proteção em demasia acaba sendo prejudicial à própria classe. E quando nós falamos da aplicação severa das leis trabalhistas no Brasil,
nós estamos, infelizmente, nos referindo àqueles que são empregados. Mas ninguém pensa nos desempregados que nenhuma proteção tem. Então, para sanar esse problema histórico, realmente é preciso que haja reformas profundas nas nossas regras trabalhistas. A regra da Previdência é outra coisa que vem de décadas, né? Os privilégios concedidos ao setor público no Brasil sempre foram uma demasia. Não faz o menor sentido essa disparidade. Nós temos 1 milhão de trabalhadores do setor público aposentados, que correspondem a mais ou menos 50% do déficit da Previdência, sendo que o outro 50% é causado por 30 milhões de aposentados do setor privado. Ou seja, há uma distorção tão grande que isso precisa ser eliminado. Nós precisamos começar a aplainar as coisas no Brasil. Isso tem sido visto com profundidade pelo governo, pelos ministros da área econômica, da área de planejamento, da área de educação, todos eles empenhados em tentar fazer essas alterações. Que nada mais são do que a aplicação do princípio da igualdade. Porque a nossa República foi proclamada em 1889 e, a meu ver, jamais foi implantada. O Brasil ainda é um regime monárquico antigo, não é um monárquico democrático, um monárquico antigo, onde prevalecem algumas classes dominantes, especialmente as capitanias hereditárias do Nordeste. Né? E o povo continua pagando o seu tributo para manter essas disparidades. Isso precisa acabar. O princípio da igualdade, já celebrado tão profundamente pelo, a meu ver, o maior dos nossos advogados, que foi Rui Barbosa, ele dizia muito bem na oração aos moços: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que reside a verdadeira lei da igualdade. O resto são desvarios do ódio, da inveja ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Quer dizer, isso em 1922. De lá para cá, o que aconteceu? Aumentaram-se as desigualdades porque a legislação brasileira, que privilegia certos grupos, foi também sendo incrementada. E isso precisa acabar. Né? Com relação à reforma tributária, o que existe hoje no governo é um desejo de que ela se concretize. Agora, a reforma tributária é, por si mesma, uma grande reforma política. Se nós não conseguirmos a adesão, ou pelo menos a neutralidade de estados, de municípios, nós não conseguimos fazer a reforma tributária. Por quê? Porque ela vai lidar exatamente com o maior dos impostos brasileiros, que é o ICMS, que é um imposto estadual. Se não conseguirmos a aprovação dos estados, não sai a reforma tributária. Por que isso? Porque a ideia seria transformar o ICMS, que é um imposto dos estados, em um grande imposto nacional, fazendo agregar a ele as contribuições sociais. Acabavam as contribuições sociais. Todos passariam a ser um grande ICMS, não cumulativo, com créditos e tudo mais, como hoje é regrado o ICMS, que foi, por sua vez, deformado nos últimos 30 anos. Nós teríamos um imposto nacional compartilhado da União, estados e municípios. Isso seria o grande imposto sobre o consumo. ICMS mais contribuições sociais. PIS, COFINS, PASEP. Eu excluiria, talvez, disso aí a contribuição sobre o lucro líquido, porque ela tem a alíquota diferenciada para o setor financeiro. Se nós encontrarmos uma fórmula de uniformizar a alíquota da CSLL, também ela seria incluída no novo ICMS. Os senhores podem perguntar, bom, mas se formos agregar contribuições sociais ao ICMS, a alíquota vai ser enorme. É verdade, a alíquota seria na ordem de 30% ou mais.
Para sanar esse problema, o deputado Rauli gostaria de introduzir alguns impostos seletivos para a União, de modo que a alíquota pudesse ser rebaixada. Impostos seletivos sobre combustíveis, cigarros, bebidas, pneus, uma meia dúzia de atividades importantes, não é? Ele elenca também a energia elétrica. Eu tenho minhas reservas com relação à energia elétrica, porque, apesar de ser consumida em larga escala por todos, ela também é um insumo industrial muito relevante. A indústria de alumínio, a indústria, a siderurgia, cimento, todos eles usam energia elétrica em larga escala. Então, nós não podemos tributar a energia elétrica a ponto de inviabilizar essas indústrias. Então, há um estudo sendo feito para ver até que ponto seria interessante isto, ou se nós poderíamos adotar alíquotas seletivas para uns e para outros, de modo a não prejudicar certas áreas da indústria. No campo dos serviços, que é o que interessa à educação, existe uma ideia em estudo na Secretaria da Receita Federal e no Ministério da Fazenda para alterar a tributação do PIS/COFINS. A alteração básica seria adotar um sistema de créditos financeiros, imposto contra imposto, em oposição ao sistema atual de crédito físico. Ou seja, haveria a possibilidade de se deduzir tudo o que se gastasse na cadeia do serviço para obter a base tributável. Para alguns serviços, isso pode ser muito interessante. Para outros, nem tanto, porque para muitos serviços não há o que acreditar. No caso da educação, não há o que acreditar. Então, haveria, nesse caso, um aumento da tributação, o que não é desejável para ninguém, não é verdade? O secretário da Receita, há pouco tempo tivemos uma reunião sobre isso, ele acena com a hipótese de manutenção do sistema monofásico até um determinado faturamento. E haveria opção para quem quiser passar para o sistema plurifásico, ou seja, o sistema de créditos e débitos não cumulativo, poderia haver essa possibilidade de opção para quem quiser passar para o sistema, desde que verifique que seria mais vantajoso. E para aqueles que ficam até R$ 4.800.000, seria mantido o sistema monofásico, de incidência única da contribuição. E 800 mil. Da limite do Simples. Eu não sei se esse limite é interessante, eu acho que poderia ser mais alto, porque muita gente fatura muito mais que isso e cairia numa situação complicada de tributação monofásica ou plurifásica, sem possibilidade de acreditamento. A minha pergunta básica ao secretário na época foi, bom, por que não desconta a folha de salários? Seria uma coisa muito importante. Ele não se mostrou muito interessado nisso, entendeu? Mas eu diria para o senhor o seguinte, como isso ainda está em fase de elaboração, provavelmente vai passar por nós, lá na Presidência da República, para examinar. E certamente esses aspectos vão ser pontuados e contestados, se for o caso, junto à Receita Federal, porque alguns setores certamente iriam pagar mais PIS/COFINS. Isso é uma proposta, certamente. Isto é uma atividade, digamos assim, de modificação da área tributária apartada da reforma tributária global, mas que provavelmente virá anteceder a reforma tributária global. Provavelmente isso vai sair antes e depois seria incorporado num processo de apuração tributária não cumulativa do ICMS, do novo ICMS. Eu estou aguardando que isso seja produzido, essa proposta da Receita Federal, para que a gente possa examiná-la e ver realmente quais são os limites, quais são os critérios, etc., para ver quais os setores que seriam eventualmente mais penalizados com a alteração.
O ideal seria que a ideia da opção pudesse prevalecer para todo mundo. Quem quisesse optar pelo sistema atual, ficaria no sistema atual, sem a limitação de 4.800.000. Não é? Quem não quisesse, achasse mais conveniente o sistema não cumulativo, então ia para o sistema não cumulativo. Isso ainda está em discussão, não é uma definição, mas é bom estar atentos para essa possibilidade. O presidente da República está conduzindo isso de uma forma muito lenta, porque ele precisa, antes disso, de aprovar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Se essas duas forem aprovadas, então haveria certamente um apressamento da reforma tributária, que exigirá um esforço político à parte, porque nós teremos que conversar, como eu disse, com estados, municípios, especialmente com os governadores. Por quê? Porque quando você fala em alterar o ICMS para torná-lo um imposto da União compartilhado, a primeira ideia dos governadores estariam perdendo autonomia, porque não seriam mais capazes de legislar sobre o ICMS. Isto é uma verdade parcial, porque o ICMS hoje é um imposto regrado por uma lei federal. A lei complementar 87 é que lida com o ICMS, não é uma lei estadual. O que os estados têm hoje é a possibilidade de alterar alíquotas, o que gera a guerra fiscal, e mexer na administração local do imposto. Tudo isso, evidentemente, terá que passar por uma larga discussão. Não é simples, é difícil, mas virá provavelmente corrigir um erro cometido em 1965-66, quando se criou o então ICM de competência dos estados, e na época foi ventilada a hipótese de criar-se o ICM de competência da União. Como isso não foi feito, 50 anos depois nós estamos tentando ver se é possível mudar. Como eu disse, os senhores sabem tão bem quanto eu que o cenário político geral no Brasil não é dos mais aprazíveis. Para nos falar de todas as implicações da Operação Lava Jato, de todas as questões que são levantadas em torno da política, todos os problemas que isso gera, digamos assim, na administração política nacional. O presidente Temer é uma pessoa, talvez seja mais indicada para fazer isso, porque além de não ser candidato à presidência, à reeleição, ele foi presidente 3 vezes da Câmara dos Deputados, o que já não é uma brincadeira. E mais do que isso eu disse a ele no ano passado, foi presidente do PMDB durante 16 anos. Eu disse a ele, Michel, você foi presidente 3 vezes da Câmara e do PMDB 16 anos, você pode ser presidente de qualquer coisa, porque é pós-doutorado em administração de pessoas, né? Porque os interesses são os mais diversos possíveis. A conversa, a capacidade de entender o que as pessoas querem, quais são as demandas, qual é o perfil de cada um, né? É uma coisa complicada, e ele conhece todo mundo. Então, ele é capaz de saber, com antecedência, só pela menção do nome, o que um deputado ou um senador vão dizer para ele, o que eles querem, de onde ele vem, o que ele faz, quais são os interesses pessoais, entendeu? E isso não é uma tarefa para qualquer um. Portanto, eu acho que, na posição dele atual, ele tem todos os elementos para conduzir esse processo. Ninguém melhor que ele hoje no Brasil para fazer isso. Portanto, a nós todos resta esperar que isto seja conduzido até o fim de uma maneira muito positiva e que nós possamos sair desse período de quase 2 anos com algumas coisas muito relevantes aprovadas no Congresso Nacional. Isso vai dar ao país um novo fôlego institucional, com certeza, e todos nós nos beneficiaremos disso. É claro que, no caso da educação, como no caso de vários outros segmentos, é preciso ter a devida atenção para ver até que ponto a mexida na tributação
poderá afetar o setor. Mas certamente todos estarão atentos para isso e nós também poderemos verificar até que ponto isso causará ou não arrepios, problemas ou dificuldades para os setores específicos. É muito difícil fazer uma reforma dessa magnitude sem que um ou outro seja atingido de forma negativa. Isso eu diria que é quase impossível, porque só na área do PIS/COFINS nós temos 20 setores que permaneceram na tributação monofásica. E se nós verificarmos o processo de apuração do tributo desses 20 setores, é um cipó de confusões monumental. Quem começa a ler aquilo realmente tem a impressão que não vai chegar ao fim, dada a complexidade das questões, dos abatimentos, das deduções, das exceções e de tudo mais que constam da apuração da base de cálculo do PIS/COFINS. Eu acho que a tendência seria acabar com isso, pelo menos minimizar bastante. E a melhor coisa que poderá acontecer com essa simplificação tributária seria minimizar ao máximo a questão burocrática, porque nós vivemos num sistema burocrático que causa a todas as empresas um custo enorme. O custo da tributação para os empresários no Brasil é tão alto que isso tudo vai ser na verdade, repassado aos preços, seja o preço do serviço, seja o preço industrial. Então, repercute tudo isso na chamada competitividade nacional. Por que o nosso produto é tão caro em relação aos importados? Uma das razões é essa, a tributação excessiva, o cipoal tributário e o custo burocrático na administração tributária. Tudo isso o empresário leva para os preços. É uma ilusão muito grande achar que a empresa paga imposto. A empresa não paga imposto, a empresa repassa o custo, os seus impostos. Pode dizer, bom, alguma coisa resta no imposto de renda, alguma coisa é arcada pela empresa. É possível, mas até isso seria dificílimo de mensurar, porque a grande carga tributária e tudo que o governo impõe à empresa, ela repassa para os preços. E é natural que isso seja feito, é assim mesmo. Quem paga imposto é o consumidor final, seja ele de serviços, seja ele de produtos. Então, por isso que tudo é muito caro no Brasil. Nós pagamos o preço por uma deficiência estrutural antiga, por uma confusão tributária enorme e por uma burocracia sem fim. Enquanto nós não conseguirmos derrubar essa situação, nós vamos continuar sendo um país, eu diria, semi-escravizado pela burocracia. Eu disse há pouco que a República foi proclamada em 89 e jamais foi implantada. Eu ousaria dizer que a escravidão foi abolida em 88 e a escravidão negra acabou sendo ampliada para a escravidão total. Quer dizer, o povo brasileiro, pelos impostos que paga, pelos tributos que paga, pela burocracia que sustenta, é o novo escravo dos últimos 100 anos. Nós precisamos nos livrar desse estamento que nos impõe essas dificuldades e esse ônus terrível para que possamos realmente nos tornar uma república. República pressupõe igualdade. Igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, igualdade na educação. Se não existe isso, por esta série de eficiências, nós não vivemos numa república. Pode-se chamar isso de qualquer coisa menos de república. Eu espero que os senhores todos consigam superar essas dificuldades. Espero também que o sistema tributário que venha a ser alterado não afete a atividade educacional, porque ela é essencial para o país, não é? O grau de essencialidade aqui é de primeira linha. E vamos aguardar os próximos meses para ver quais são as propostas, tanto da Receita Federal
quanto à proposta macropolítica que vai lidar com a tributação no Brasil. Eu espero que, assim sendo, e se nós conseguirmos chegar a bom termo, poderemos ter realmente um país mais civilizado, menos oneroso, mais agradável de se viver. É com isso que a gente está trabalhando. Muito obrigado.